Bom dia, bom dia! Bora para mais um dia de devocional, que hoje a gente vai aprender algo muito especial sobre amizade, como de fato a gente seleciona as melhores e cultiva isso, baseado na palavra. Então bora para cima. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de te buscar e te adorar, né, Senhor? É um privilégio poder estar na sua presença, é um privilégio poder desfrutar, né, do que o Senhor tem para nós, viver o sonho que o Senhor tem para nós. Então, Pai, eu te agradeço porque eu quero literalmente viver 100% do que o Senhor tem para mim. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame a sua presença, derrame a sua vontade, que essa palavra aqui mova de fato os nossos corações. E é isso que eu te peço, Senhor, que aconteça algo novo, né? Temos buscado novidade de vida em Ti, temos buscado o interesse genuíno de querer viver na Tua presença, debaixo da Tua vontade. Então, Pai, é isso que eu te peço, né? Faça uma transformação no nosso coração, na nossa mente. Pai, no nome de Jesus, eu literalmente acredito que esse é o melhor caminho, que não existe outro, a não ser te buscar, te adorar, se relacionar contigo, de fato buscar o Senhor verdadeiramente acima de qualquer outra coisa, independente de qualquer medo, de qualquer dúvida, né? Pai, nos ensina a ser completamente rendidos por Ti, completamente rendidos, Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço que essa palavra seja um divisor de águas na nossa vida, que ela nos ajude a quebrar qualquer tipo de relacionamento tóxico, qualquer tipo de relacionamento destrutivo. Pai, eu creio que viveremos coisas maravilhosas, tempos maravilhosos. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, mostra, né, em qual caminho devemos seguir, quais decisões devemos tomar. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, faz algo completamente novo. Completamente novo. Sabe, Pai, muda completamente a nossa vida, de uma vez por todas, assim, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te convido, né, fala aos nossos corações que cada palavra aqui venha do teu conhecimento, da tua sabedoria, que não venha nada de mim, Senhor, muito pelo contrário. O teu Espírito é bem-vindo aqui, Senhor. E é isso que precisamos para viver, Pai, algo completamente novo. Que qualquer coisa, Senhor, que tenha nos travado nessa manhã aqui, ou qualquer sentimento ruim do nosso coração, né, que através da palavra o Senhor arranque tudo que está nos fazendo mal, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te glorifico. Amém. Bora, 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 bora. Bora pra cima. Mais um dia. Palavra de número 12, que a gente tá falando aqui já. Então eu creio que a gente vai aprender, a gente vai avançar, a gente vai para outro patamar hoje também. E o tema da palavra de hoje é como cultivar amizades de valor. Então vamos colocar aqui, ó, como cultivar amizades de valor. Então vamos aqui, ó. E a gente vai ter texto, vai ter tudo aqui, aquele pacote completo. Então vamos lá, ó. Primeiro texto aqui, base para essa palavra, é Provérbios 13, versículo 20, que fala o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá um dano. Em João 15:13 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então a gente pega aqui dois textos, e o primeiro mostra algo que é muito, muito simples, assim, muito básico de se entender, né? Que literalmente quando você anda com pessoas inteligentes, com pessoas sábias, você vai adquirir sabedoria.
quando você está andando com pessoas que de fato estão buscando um novo nível em Deus, você vai ser o próximo ali a alcançar um novo nível em Deus. Porém, quando você está cercado de gente tola, o que a gente precisa entender? Que de fato você provavelmente vai se tornar um, e que esse tipo de ambiente ele é perigoso porque por mais que você chegue sábio em algum lugar, se as pessoas não estiverem indo por um caminho de sabedoria, provavelmente você vai se desviar. Então, sobre cultivar a amizade de valor, você tem que entender uma coisa, que ela é extremamente importante, se eu não me engano, a gente até falou disso esses dias, que é que princípio Deus usou para poder fazer todas as coisas. E existe um princípio único, que é estabelecer relacionamento entre nós, né, os homens e Deus, com uma característica de pai e filho. Então, assim, é uma amizade. Existe uma necessidade de desenvolver uma amizade ali. Então, Deus criou todas as coisas. Deus nos criou com um único objetivo: relacionamento. Quando eu entendo isso, eu preciso entender algumas coisas por trás disso. Deus, ele criou um ambiente para a gente se relacionar, e ele criou uma estrutura para a gente se relacionar também. Então, assim, que tipo de estrutura? A gente fala, a gente ouve, a gente vê, a gente pensa. E uma das coisas que a gente abraça, a gente consegue estender a mão, né? A gente caminha junto. Então, quando você pega toda a sua construção, você vai ver que você foi moldado com várias características para se relacionar, com várias ferramentas para se relacionar. Então, quando você me pergunta algo e tem uma dúvida e eu consigo pensar e te dar uma resposta, isso é uma ferramenta de relacionamento. Quando você está com uma dificuldade para fazer algo e eu vou lá e eu te entrego algo, o que isso significa? Que eu estou indo lá e estou te ajudando, estou me relacionando com você. Quando eu falo, gente, vamos marcar um horário ali e orar, né? Então aqui, ó, tem hora, tem tempo, vamos se encontrar para fazer algo massa, né? Aprender da palavra, orar, e vocês aparecem, isso é relacionamento. Quando eu vou lá e observo algo em você e eu falo, olha, não tá bom, não tá legal, faz diferente, isso é se relacionar. Quando eu simplesmente te escuto, mesmo sem dar uma resposta, isso também é uma forma de se relacionar. Então, se você pegar todo o seu corpo, todo o seu ser, ele foi programado para se relacionar. E aí você pega um exemplo, outra situação. Para a gente se multiplicar, a gente só multiplica através de uma relação. Então, só dá para a humanidade continuar existindo se ela se relacionar sexualmente. É uma relação. Só dá pra gente ganhar dinheiro trabalhando numa empresa e se relacionando com ela, ou sendo dono de uma empresa que se relaciona com clientes. Então, o princípio ali da vida, um dos princípios da vida que se você passar a dominá-lo, sua vida muda por completo, é o princípio do relacionamento. Então, quando eu trago uma palavra aqui de como cultivar a amizade de valor, você precisa entender que toda a sua estrutura, toda a ideia principal da criação foi movida para se relacionar. Tanto que o primeiro mandamento é busque a Deus em primeiro lugar acima de todas as outras coisas. Para mim faz muito sentido também se relacione em primeiro lugar com Deus do que com qualquer outra coisa. Então o buscar para mim, eu entendo. Mas o se relacionar com Deus primeiro do que com todas as outras coisas, para mim fica muito mais fácil de compreender.
Então, assim, quando eu me relaciono bem, eu prospero. Quando eu me relaciono bem, tipo, nem de dinheiro eu preciso. Quando eu me relaciono bem, eu de fato passo a ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Então tem gente buscando felicidade em vários lugares, em várias situações, em várias pessoas, para preencher um vazio. Mas a pessoa que de fato ela não consegue se relacionar com Deus, ela já está condenada a viver uma vida no vazio para sempre. Então, meus caros coleguinhas, o que a gente precisa desenvolver nessa palavra de hoje? A habilidade de cultivar a amizade de valor. Com que primícia? Se relacionando. E se relacionando da maneira correta. Vocês estão entendendo aí? Dá um bom dia pra mim aí, joga um foguinho aí, se o assunto tá interessante. Porque se não tiver, né, a gente pode voltar a dormir também, não tem problema. Mas manda um foguinho se nesses primeiros minutinhos aqui você já falou assim, caramba, faz sentido. O Jali hoje chegou para realmente trazer uma palavra. Então, assim, que faz sentido, que vai nos corrigir. Então, existe um outro lado também que você precisa entender. Quando você faz de conta que a fase da sua vida agora ela está extremamente ruim. Você fala, Jali, se eu te contasse como que tá a minha vida agora, a gente ia chorar junto. Beleza. E aí você vai ver uma coisa em comum nas piores fases da sua vida. Que é o quê? Nas piores fases da sua vida, automaticamente você estava com problema em algum relacionamento. Nem que seja no relacionamento com Deus, que provavelmente quando você perde isso, sua vida ela entra em um declínio. Então, tipo assim, isso é extremamente importante. Saber se relacionar é extremamente importante para você prosperar aqui. E a melhor forma de se relacionar com pessoas é aprendendo a se relacionar com Deus. Então, como que Deus pensa, como que Deus fala, como que Deus age, como que Deus daria esse passo, como que Deus escolheria, como Deus rejeitaria. Bora, João, treine a oração, isso aí. Então, isso é muito importante. Então, no cultivo de amizades de valor, você precisa entender que a base da criação, a base de Deus, que é um Deus triuno, né? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito, que entre eles se relacionam. Deus criou lá a vida eterna para que a gente passe a vida inteira, eternamente se relacionando. Então, se você é uma pessoa que está ferida, foi atingida, está sozinha, não está se relacionando com ninguém, quer se esconder das pessoas, você já está fadado ao fracasso completo. Está fadado. Em João 15,13 mesmo fala, não tem amor maior do que este, de dar a sua vida a alguém, de dar a vida a alguém cuja vida de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não tem amor maior. Né? Jesus, ele deu a sua própria vida para quê? Para restituir uma aliança de relacionamento com Deus. Né? Que a gente recebesse essa aliança. Então, quando você entende isso, beleza. Eu preciso ser curado e eu preciso me relacionar bem. Então, o que você precisa entender? Que boas amizades, elas de fato moldam o seu caráter e o seu destino. Você precisa entender que uma verdadeira amizade, ela te edifica e não te destrói. Então a gente tem que começar a entender aqui que não dá para ir mais longe se você não se aliançar e se relacionar com novas pessoas e pessoas que têm provavelmente aquilo que você carrega. E que se você souber valorizar esse tipo de relacionamento e amizade, aí você consegue dar passos mais largos. Então, uma coisa que você não precisa fazer,
Você não precisa manter relacionamentos ruins. Você literalmente não precisa se relacionar com pessoas tóxicas, com pessoas que colocam você para baixo, com pessoas que desonram quem você é, com pessoas que de fato não te respeitam. E se tem alguém que é importante para você, que o relacionamento está dessa forma, você tem que de fato correr para corrigir. Então a base de toda a criação, a base de toda a eternidade, a base do nosso Deus, a base da estrutura pelo qual fomos criados, tudo isso, a terra e tudo que foi criado nela, tem um fundamento, todas essas coisas: relacionamento. É relacionamento. Ó, a Eliane falou aí, se relacionar com pessoas também é se relacionar com Deus. Quando você perdoa, você se aproxima mais de Deus. Quando você ama, você aproxima mais de Deus. Quando você educa, corrige, ensina, você se aproxima mais de Deus. Então o relacionamento, ele é uma coisa que, se você passar a dominar, a sua vida tende a melhorar muito e muito rápido. Então, que tipo de amizade de pessoas eu devo me conectar? Com pessoas de fato que mudam o meu caráter e me dão destino. Isso é um fato. Outra situação é as que edificam e não que destroem. Então você já parou para pensar? Pensa numa pessoa aí que, quando você encontra ela, ela acrescenta na sua vida. Esse é o tipo de amizade de valor que você deve construir. Pensa naquela amizade que a pessoa sempre te ouve, sempre para te ouvir, para te dar atenção. Essa é uma amizade de valor. Pessoas que chegam de fato para acrescentar e não para diminuir, são amizades de valor. Então, entender esse assunto é muito importante, porque quando você está fraco, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É ficar sozinho. Num mundo que foi criado para que a gente se relacione, com um Deus que é relacionamento entre si e entre nós do começo ao fim. E aí, literalmente, sabendo que a única forma de multiplicarmos uns aos outros é através de uma relação, que o motivo pelo qual a humanidade existe hoje, até hoje, é a sua capacidade de se relacionar sexualmente. Então, sem relação não tem multiplicação, sem relação não tem legado, sem relação não tem filhos, sem relação não tem casamento, sem relação não tem vida com Deus, sem relação não tem projeto, não tem empresa, não tem trabalho, sem relação não tem dinheiro, sem relação não tem comida, sem relação não tem fé. Estou literalmente preocupado. Vocês estão dormindo? Manda um foguinho aí, pelo amor de Deus, que esse assunto ele é importantíssimo. Se você sair daqui entendendo esses princípios de como você cultivar amizades de valor, entendendo que tudo que foi criado é para a gente se relacionar, alguma coisa na sua vida vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Então a gente é chamado literalmente para andar com pessoas de valor e sermos também bons amigos. Bons amigos. E aí você precisa entender uma coisa: é através de relacionamento que você acessa outros níveis. No Velho Testamento, as pessoas se relacionavam com os profetas. E os profetas falavam com Deus. E milagres e maravilhas aconteciam. No Novo Testamento, as pessoas se relacionavam com Jesus e eram curadas, e ganhavam comida, e ressuscitavam. Então, se você pegar a Bíblia, além de ser uma história ou um livro escrito para que a gente entenda de fato quem é Deus, quem é Jesus, ela também é um livro de relacionamento do começo ao fim. De como não se relacionar, de como se relacionar com outros, de como se relacionar com Deus, de como não se relacionar com Deus. Então você precisa declarar com a sua boca algo poderosíssimo.
que é eu amo me relacionar. Entende? Eu amo me relacionar, porque isso me habilita para um próximo estágio. Eu amo estar com pessoas, eu amo fazer a diferença, eu amo liderá-las, eu amo cuidá-las, eu amo ser cuidado. Por quê? Porque meu relacionamento, ele te coloca num patamar que você nunca vai acessar sozinho. A Bíblia mesmo fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos, certamente ali eu estarei. É num ambiente de relacionamento que Deus se faz mais presente, em ambientes, lugares e na nossa vida. Entende? Então o que Deus nos chamou para fazer? Para de fato andar com pessoas de valor, que acrescente, que saibam se relacionar e que queiram o mesmo destino que você quer com Deus. Então, quais são os tipos de tarefas que são extremamente boas? São tarefas como você ir lá e mandar uma mensagem agora para sua amizade de valor que talvez esteja esquecida. Ou mandar uma declaração. Ou ir visitar. Ou fazer um convite para jantar. Mas é importantíssimo que você invista nas suas amizades de valor. É importantíssimo. Sabe? É importantíssimo que você invista no seu relacionamento com Deus. É importantíssimo. Então provoca a pessoa que é seu amigo, que é sua amiga, a pessoa que você se relaciona e a surpreenda. Manda mensagem, faz alguma coisa, muda a rota, sabe? Que as coisas vão acontecer de uma forma extraordinária. Então que tipo de oração a gente tem que fazer para de fato conduzir essa vida de relacionamento? É: Senhor, obrigado pelos amigos de valor que o Senhor me deu. Ajuda-me a ser forte. Me ajuda a ser fonte de vida na vida dessas pessoas. E a escolher com sabedoria com quem de fato eu devo andar. No nome de Jesus, amém. Então, que tipo de declaração ela tem que estar fixa e clara na sua cabeça? Quando eu ando com os sábios, eu me torno mais sábio a cada dia. Quando eu ando com os sábios, eu me torno mais sábio. E mais sábio eu quero me tornar. Então, quando você aprende a dominar a arte do relacionamento, a criação, a existência, a vida eterna, ela vai passar a fazer mais sentido para você. Então, se relacionar é a única chave que te permite viver uma vida em plenitude baseada no que Deus tem para você. Se relacionar é a única maneira de você acessar um outro nível. Se relacionar é a única forma de você permanecer. Se relacionar é a única forma de você ficar forte. Não tem como. Se relacionar é a única forma que você vai ter de ser esticado, de ser aprimorado, de ser lapidado. Senão não tem como. Não tem como. Não tem como. Então a gente vai aprender. Aqui a gente tem aprendido a se relacionar cada vez melhor. Eu tenho conversado com vocês e a gente está desenvolvendo um relacionamento, né? Tá rolando um clima de amor entre nós. Então eu não sei você, mas para os meus amigos aqui da live, eu vou mandar um monte de coraçãozinho aqui, ó, para vocês, tá? E por que é importante o devocional? O devocional, ele é importante para ele provocar coisas em nós que ainda não foram ativadas. E o devocional, ele é importante para ele esticar e expandir os nossos limites. Então a maneira aqui como eu manuseio a palavra, trago o contexto, gera um valor, te mostro pontos cegos, te mostro partes escuras da sua vida. E eu trago luz. Nossa, olha quantos amigos eu tenho. Paula me mandou coração, Sirlene me mandou coração, a Fabi me mandou coração, a Eglis. Tá vendo? É um clima romântico aqui, de muita amizade. Muito obrigado.
Então, o que acontece? Eu falei, meu Deus, como que eu faço para minha vida devocional ela melhorar? Como que eu faço para literalmente eu avançar na fé de uma forma completamente avassaladora? Como que eu faço para me tornar um filho melhor? Como eu faço para de fato buscar a Deus numa intensidade maior? Como que eu faço isso? E aí eu descobri uma coisa, que vocês vão gostar muito do que eu descobri. Eu falei assim, é o seguinte, eu recebi uma palavra de Deus essa semana, por causa das coisas que aconteceram comigo. E Deus falou para mim, né? Foi na tempestade que Pedro aprendeu a andar sobre as águas. E esse texto marcou minha vida. Eu sei que a partir daqui agora, daqui para frente, é esse texto que vai me guiar para o próximo nível. E aí, ontem, eu falei assim, eu preciso aprender a vencer em meio à adversidade, à dificuldade. Eu preciso aprender a romper mais fácil, a adquirir vitórias mais fáceis. E aí eu descobri que eu preciso de fato, assim, poxa, eu não posso permitir que a procrastinação, ela habite na minha vida. Por quê? Porque a procrastinação, ela impede a bênção. A procrastinação, ela evita que eu acesse o próximo nível. E tudo aquilo que você procrastinou até aqui é um pergaminho, é um decreto, é uma permissão que você dá para o céu para você continuar sendo roubado em algo. Então, literalmente, a procrastinação, ela não é só o fato de não fazer algo. A procrastinação, ela é um atestado que você entrega para você ser roubado na vida que Deus tem para você. Então, toda decisão que você não dá, todo passo que você não dá, toda atitude que você não tem, mesmo sabendo que é bom fazer e você não faz, sabe, literalmente assim, você está se permitindo ser roubado. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais ser roubado nessa vida, pelo amor de Deus, já perdi muita coisa. Então, como que a gente vence a procrastinação? Quem quer saber? Quem quer saber? Porque se você pegar essa chave, olha, você tem que... Meu aniversário é 8 de dezembro, mas se você quiser mandar o presente antes, fica à vontade. Então assim, ó, vamos lá. A procrastinação, ela inicia, presta atenção, ela inicia num processo na sua amígdala, que é responsável por derramar dopamina na sua vida. Porém, existem dois tipos de dopamina e dois tipos de funções. Existe a dopamina fásica e existe a dopamina tônica. O que é a dopamina tônica? Ela é responsável por te dar o combustível para você executar tarefas até o fim. Essa é a tônica. Porém, existe a dopamina fásica, que literalmente é a dopamina derramada na distração. Então, totalmente, o que acaba acontecendo? Você está ali na rede social, está se distraindo, ou está fazendo tarefas que te dão a opção ou o meio para você fugir de algo que precisa ser feito. Então, a rede social, um jogo, uma distração, seja ela qualquer, mesmo aquelas distrações bonitas que te roubam daquilo que você precisa fazer, libera dopamina fásica. Só que o que você precisa entender? Que esse combustível de dopamina, o da distração, automaticamente, ele rouba a do foco. Então, quando você opta em se distrair, quando você opta em fazer tarefas que não vão te levar para o seu objetivo, você precisa entender uma coisa. O combustível que te levaria para a reta final, para a linha de chegada, para a conquista, ele é drenado pela dopamina fásica. Então, é óbvio, o que você precisa entender sobre isso? Que é óbvio que uma pessoa mais focada, ela conquista mais. E uma pessoa que foge
do que precisa ser feito, ela conquista menos. Então, beleza? Dopamina fásica e dopamina tônica. Porém, eu descobri outra coisa. Que você não se distrai porque literalmente você quer ser distraído. Não. Agora você pega essa frase aqui, ó. Inclusive vai pro meu livro. Toda distração é uma fuga da realidade. Então você não quer encarar, você não quer resolver, você não quer entregar por medo. Então você precisa entender uma coisa. Quando tá nessa guerra na sua mente, é muito difícil de você romper. Como não treinar, por exemplo, todos os dias. Você tem um certo medo. Mas para começar a vencer a procrastinação, que utiliza da distração para você não ter foco no que você precisa fazer, você precisa simplesmente ativar o seu motor límbico, que ele é responsável por trazer clareza sobre situações e decisões. E aí o que você precisa fazer? Você precisa identificar todos os seus medos. Então, em outras palavras, a procrastinação, ela é um medo de você falhar em algo. É um medo de você falhar em algo. Então eu estou procrastinando. Não, eu já substituí essa palavra. Eu estou com medo de falhar. Tá bom até aqui ou vocês querem que eu explique até o final? Gente, essa explicação ela mudou minha vida ontem. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Se manifesta aí se você quer que eu te mostre como vencer a procrastinação de verdade. Com explicação genuína. Vinda do céu, assim. Isso aqui é muito poderoso. Então, para você vencer o medo de falhar, para você vencer a procrastinação, o que você precisa fazer? Você precisa listar os medos que você tem. O medo de conflito, o medo de perder uma amizade, o medo da rejeição, vai ficar gravado assim, o medo de se machucar, o medo de não se perdoar, o medo de falir, de quebrar, o medo de ser derrotado. E aí você põe os medos numa folhinha. Eu tenho medo disso, 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 eu tenho medo disso. E aí o que a gente precisa fazer com esses medos? Enxergar eles na folha. E aí o seu motor límbico, ele vai começar a te trazer clareza sobre esses medos. E aí o que você vai precisar fazer com isso? A gente vai renomear esses medos. E aí aqui agora tem uma coisa fantástica sobre isso. Para você vencer a procrastinação ou o medo de falhar, você precisa fazer isso aqui, ó. É reconfigurar o seu sistema de decisões. Porque não fazer o que precisa ser feito para você conquistar algo é uma decisão ruim. E decisão ruim não dá bom resultado. Decisão ruim não dá fruto de um bom resultado. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso reconfigurar o meu sistema de decisões, como que de fato eu tenho que fazer isso? E aí, uma das coisas que a gente já precisa fazer é a seguinte: mostrar para a nossa cabeça que o risco de falhar ele é infinitamente menor do que o risco de você passar uma vida inteira sem tentar algo, sem tentar conquistar algo que faria muito bem, extremamente bem para a sua vida. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Então, se eu preciso de romper em algo, eu vou lá e tento e falho. Rapidamente eu falho e rapidamente eu vou descobrir que não é daquela forma. E aí eu vou aprender e eu vou fazer algo de uma forma diferente. Agora, quando você não se permite tentar, imagine isso comigo. Imagina você uma vida inteira sem saber se você conseguiria ou não. Então, reconfiguração do sistema de decisões.
Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse medo e ele tem que ser colocado na coisa certa. Então como que eu faço? Porque o medo ele vai sempre existir. Para colocar o medo na coisa correta. E aí, hoje a gente vai fazer uma troca aqui na nossa cabeça, que é o seguinte: geralmente a gente tem medo de ação, de executar algo, de alguma coisa. Porém, você tem que transferir esse medo para um medo de inação. O não fazer, o não tentar, ele é infinitamente pior do que eu tentar e errar, do que eu tentar e falhar. Então, que tipo de atividade você tem que fazer para destravar isso com relação a esses medos? Você precisa fazer uma pergunta. E se daqui 6 meses eu não fizer nada com relação a isso? Como que de fato eu vou estar me sentindo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: daqui 6 meses, quais são as oportunidades que de fato eu perdi por causa disso? Outra situação: qual a versão de si mesmo que você deixou morrer por não ter agido? E aí você responde essas perguntas. E aí, o medo ele começa a ser transacionado da ação para a inação, para o não fazer, para o não dar o primeiro passo. Aí vai surtir um efeito. Se você vê que esse efeito ele não foi forte o suficiente, você precisa expandir o prazo. E daqui 3 anos? Como que eu me sentiria por não ter dado o primeiro passo, por não ter feito isso aqui? E aí você aumenta o dano. Quais foram as oportunidades que eu perdi em 3 anos? E aí você aumenta o ano. Qual é a versão de mim que eu deixei morrer e eu nunca vou viver por eu não ter agido daqui 3 anos? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. E aí você vai reconfigurando o teu sistema de decisões. Como? Colocando medo na direção e na coisa certa. Entende? O que vocês acharam dessa explicação? Duvido que vocês já tinham ouvido uma explicação como essa sobre procrastinação. Procrastinação é o medo de falhar. Gostaram da minha explicação? Ó, tá toda na folhinha aqui, ó. Chique, né? Então, assim, eu não vou procrastinar mais na minha relação com Deus, que foi o que eu sempre fiz, entregando menos do que 100%. Então, se Deus literalmente, eu entendo isso, na nossa relação, Ele sempre entregou tudo, logo, eu preciso reconfigurar o meu sistema de decisões para passar a entregar. Porque eu nunca vou saber o que é uma vida plena em Deus se eu não me entregar de maneira plena e verdadeira e 100% para Deus. E aí daqui 6 meses, se eu não fizer isso, como é que eu vou estar? Quais vão ser as oportunidades que eu vou ter perdido? Qual é a versão de mim mesmo que eu vou me permitir que morra porque eu não estou a fim de dar o primeiro passo? Tá entendendo? Daqui 3 anos, como que eu vou me sentir se eu perceber e olhar para trás que eu continuo não entregando 100% de mim? E aí quais são as oportunidades que eu vou perder? Não só profissionais, mas de vida. De viver o melhor com a minha família. De viver o melhor para a minha empresa, para o meu projeto, para o meu negócio. Por viver financeiramente melhor. Por ter mais saúde. Por ganhar anos de vida. Então eu preciso dominar esse pilar. Porque ele vai mudar a nossa vida completamente. Completamente. Eu estou muito feliz por isso. Muito feliz. Porque essas palavras aqui, eu vou falar um negócio para você. Chega a arrepia. O Senhor tem entregue resposta. O Senhor tem te dado direção. O Senhor tem falado
literalmente o que você precisa fazer, mas se você não fizer, você vai continuar se sentindo mal. Se você não fizer, você vai continuar perdendo oportunidades. Se você não fizer, você vai perder literalmente a oportunidade de viver como um filho de Deus aqui na Terra. E para mim esse dano aí já é irreparável, não tem como eu permitir isso. Não tem como. E é isso que a gente tem para falar da palavra de hoje. Eu queria agradecer cada um de vocês, assim, porque a gente realmente tem aprendido coisas maravilhosas. A gente realmente tem avançado, a gente realmente tá querendo o jogo. E glória a Deus por isso. Queria te mostrar aqui o material que eu preparei aqui para vocês, do resumo da live, para você de fato aprender, de fato aplicar, sabe, de fato viver tudo isso que a gente tem aprendido aqui. E eu creio que a gente vai terminar o ano muito bem, por causa dessa amizade e relacionamento com Deus. Então aqui, ó, cultivar a amizade de valor, os fundamentos bíblicos que eu utilizei, o poder de transformar suas amizades, características do amigo verdadeiro, o que não somos, o que somos, como cultivar a amizade de valor, todos os passos, tarefa prática, momento de oração e declaração, ó, ando com os sábios e me torno mais sábio a cada dia. Quem não tá no grupo do devocional, digita aí desafio aqui na live, que aí você vai receber o link no seu direct ou vai no link da minha bio e entra no grupo lá que eu vou mandar o resumo daqui a pouco. O que eu preciso falar aqui pra vocês? Eu amo me relacionar com vocês na fé. Eu amo isso, porque eu sei que se uma palavra sair aqui de onde eu tô, atravessar a tela do celular e entrar no seu coração, e essa palavra for uma palavra dada por Deus, não só a sua vida vai mudar, mas sua casa vai mudar, o seu destino vai mudar, o seu futuro vai mudar, o seu legado vai mudar, seu resultado vai mudar, quem você é vai mudar, o seu corpo vai mudar, a sua mente vai mudar. E isso é poderoso. Então, muito obrigado pela presença de cada um aqui. E eu creio que literalmente, Deus vai mudar o seu coração no dia de hoje. Literalmente. Então que Deus abençoe. Amanhã, inclusive, tem uma palavra às 6 horas da manhã, que você, graças a Deus, colocou seu despertador para tocar, que vai ser simplesmente como se blindar, se proteger, remover, atacar, destruir relacionamentos tóxicos. Então, assim, se eu fosse você, eu não perderia a palavra de amanhã, eu convidaria mais pessoas, mas como se blindar de relacionamentos tóxicos. Então vai ser uma palavra de libertação, vai ser uma palavra de cura, vai ser uma palavra de poder, vai ser uma palavra que vai reprogramar o nosso sistema de decisões, e a gente em 2025 já está vivendo o melhorando da nossa vida. Então amo vocês, até amanhã 6 horas, vou deixar a live salva se você quiser encaminhar para alguém, tá? E vou mandar o resumo no grupo. Beijo, Deus abençoe, e até amanhã 6 horas.